Olá, Bertrand Russell tem uma ideia, um conceito que ele chamou de poder nu. É uma ideia muito interessante porque esse filósofo e matemático inglês nos traz uma consideração sobre o que é o poder. O poder nu, segundo a definição desse filósofo, é um poder que surge sem consentimento. E ele é diferente do poder tradicional, que buscava uma certa legitimidade. O poder nu não. O poder nu ele pode se associar ao poder tradicional, pode se colocar contra o poder tradicional. A primeira fase seria a fase da crença fanática. A segunda fase desse poder nu seria o assentimento. E a sua terceira fase seria a rejeição da tradição. Ele é um poder nu porque ele é um poder sem máscaras, é um poder que se impõe a despeito de toda a tradição. E ele é um poder muito curioso porque ele está muito associado à conquista militar, e as conquistas militares elas sempre se tornam estáveis se elas são seguidas por uma conquista psicológica. É um poder para a gente imaginar, por exemplo, a influência e o poder dos meios de comunicação de massa sobre a nossa vida, ainda mais numa época de demência das redes sociais. E onde nasce esse poder nu na visão do Russell? Nasce na luta entre doutrinas fanáticas e a decadência da tradição. O que é um dado curioso, porque a tradição ela tende a ser superada e ser substituída por novas tradições. Foi exatamente entre o período de decadência das tradições e do florescimento dessa força dos meios de comunicação de massa que surge essa ideia do poder nu. E o poder nu ele é fundamentalmente psicológico, ele é só poder. E ele é tão forte, tão poderoso, que ele não é notado, ele não é percebido. Na verdade, muita gente que luta contra o poder abraça o poder nu, esse poder que se impõe de maneira quase que absoluta, como se ele fosse a grande salvação de tudo. Ou seja, o Russell nos apresenta um poder que, exatamente por não ter máscaras, não tem disfarces, ele também não tem parâmetros, e ele pode se impor de uma maneira quase que absoluta. Algumas pessoas podem associar o termo poder nu do Russell com a ideia de hegemonia, que é muito mais forte, muito mais presente do que um poder visto de uma maneira institucional ou simplesmente tradicional. Um abraço.